Bem-vindos à Febre Mundial. Hoje falamos de uma das histórias mais bonitas e improváveis deste Mundial, Curaçao. Esta pequena ilha das Caraíbas, com pouco menos de 150 mil habitantes, vai estar pela primeira vez na sua história numa fase final de um campeonato do mundo. E não é só a primeira vez. Curaçao torna-se também o menor país de sempre a conseguir esta proeza, superando recordes anteriores como o da Islândia e o de Cabo Verde. É uma história de conto de fadas, construída ao longo de anos e que vai colocar este pequeno território no centro das atenções do futebol mundial em 2026. Curaçao compete na CONCACAF, a Confederação da América Central e Caribe, e no Mundial 2026 está colocada no grupo I, ao lado da Alemanha, do Equador e da Costa do Marfim. De camisola azul, em alusão à bandeira da ilha, a seleção é conhecida como The Blue Wave, a onda azul. Filiada na FIFA apenas desde 2011, depois da dissolução das Antilhas Holandesas, Curaçao construiu a sua competitividade através de uma forte ligação aos Países Baixos, indo buscar jogadores nascidos ou criados na Holanda com raízes curaçaoenses. É, sem dúvida, a equipa mais inesperada deste grupo e a que carrega a história mais emocionante. Para Curaçao, 2026 representa, em todos os sentidos, uma primeira vez. É a primeira presença da história desta seleção numa fase final de um Mundial. Até há poucos anos, esta era uma seleção praticamente desconhecida fora do Caribe, sem qualquer tradição em grandes competições. A qualificação foi alcançada através das eliminatórias da CONCACAF, terminando a fase final na liderança do seu grupo, com um empate sem golos fora de casa, em Kingston, frente à Jamaica, que selou a vaga inédita. Foi um momento histórico para todo o país, celebrado nas ruas do Willemstad, a capital, como uma verdadeira festa nacional. O recorde que Curaçao agora detém é extraordinário. Com uma população de pouco menos de 150 mil pessoas, torna-se a menor nação de sempre a disputar uma fase final de um campeonato do mundo, superando recordes anteriores que pertenciam à Islândia e a Cabo Verde, países também conhecidos pelas suas histórias de superação no futebol. Para se ter uma ideia, Curaçao tem menos habitantes do que muitas cidades médias europeias. Conseguir reunir talento suficiente para competir ao nível internacional, e ainda por cima qualificar-se para o maior torneio de seleções do mundo, é uma proeza que está a ser celebrada como um dos maiores feitos do desporto caribenho de sempre. A explicação para este sucesso passa, em grande parte, pela história e pela ligação de Curaçao aos Países Baixos. Antiga colónia neerlandesa, a ilha mantém uma relação próxima com a Holanda e muitos jogadores com raízes curaçaoenses nasceram, cresceram ou foram formados em academias holandesas. Esta ligação permitiu à federação local ir buscar jogadores com formação europeia de qualidade, algo que seria impossível apenas com a população local. É um modelo parecido ao de outras seleções pequenas que se tornaram competitivas ao recrutar talento na diáspora e que neste caso resultou na construção de uma equipa capaz de surpreender adversários muito maiores nas eliminatórias da CONCACAF. O rosto desta seleção histórica é Leandro Bacuna, o capitão de Curaçao. Revelado pelo FC Groningen, na Holanda, Bacuna fez praticamente toda a sua carreira no futebol britânico, passando por clubes como Aston Villa, Reading e Cardiff City, acumulando uma vasta experiência ao mais alto nível do futebol inglês. É essa experiência que Bacuna traz agora à seleção da sua família, liderando dentro e fora de campo um grupo que, apesar de toda a euforia, sabe que vai enfrentar adversários de um calibre completamente diferente do habitual nas eliminatórias da CONCACAF. Para muitos jogadores deste plantel, este Mundial será, sem dúvida, o momento mais importante das suas carreiras. À frente desta aventura está a Dick Advocaat, treinador holandês de 78 anos, com uma carreira longuíssima que passou por várias seleções nacionais europeias e por clubes de topo na Holanda e na Rússia. A escolha de um técnico tão experiente para comandar a estreia de Curaçao no Mundial não é por acaso. Advocaat traz know-how, calma e conhecimento de como gerir um grupo numa grande competição, algo que pode fazer toda a diferença para uma seleção que vai viver tudo isto pela primeira vez. É um casamento entre a experiência de um veterano do futebol europeu e a frescura de uma seleção que ainda está a escrever a sua própria história. Antes de 2026, Curaçao tinha 0 participações em fases finais de campeonatos do mundo. 0. É, literalmente, a folha em branco mais limpa de todo o torneio. Mas isso, em vez de ser um problema, pode ser uma vantagem. Sem história anterior,
sem fantasmas de eliminações passadas, sem expectativas criadas por gerações anteriores, Curaçao chega a este Mundial completamente livre de pressão. Tudo o que conseguirem alcançar, mesmo que seja apenas um ponto, ou um golo marcado, será automaticamente um novo recorde nacional. É esse espírito de descoberta e de celebração que muitos esperam ver desta seleção em 2026. Para tornar tudo ainda mais simbólico, a estreia absoluta de Curaçao no Mundial será frente a uma das maiores potências da história da competição, a Alemanha, tetracampeã mundial. O jogo está marcado para o dia 14 de junho de 2026, no Houston Stadium, nos Estados Unidos. É um confronto entre extremos. De um lado, uma seleção com 14 presenças e 4 títulos. Do outro, uma seleção a fazer a sua primeira aparição de sempre. Seja qual for o resultado, este jogo já vai ficar para sempre na história do futebol de Curaçao, simplesmente por acontecer. No grupo I, Curaçao vai medir forças com a Alemanha, o Equador e a Costa do Marfim, 3 seleções com muito mais história e qualidade individual. Realisticamente, ninguém espera que Curaçao vença o grupo, mas há sempre espaço para surpresas no futebol, especialmente em fases de grupos onde a motivação e a falta de pressão podem pesar a favor do mais pequeno. Conseguir um ponto, ou até uma vitória surpresa, seria recebido como uma vitória histórica em qualquer um dos jogos. O importante, dizem os próprios jogadores, é representar bem o país e mostrar ao mundo que Curaçao também sabe jogar futebol. Mais do que resultados, a presença de Curaçao em 2026 é um símbolo. Mostra a outras pequenas nações, espalhadas pelo Caribe e por todo o mundo, que é possível sonhar com o Mundial, mesmo partindo de uma população minúscula e de recursos muito limitados. Em Willemstad, a capital, a qualificação foi celebrada como se fosse já uma final, com festas nas ruas e uma onda azul a tomar conta da ilha. É esse o espírito que Curaçao quer levar para os Estados Unidos, representar não só a si própria, mas todo o Caribe e provar que o futebol continua a ser o desporto mais democrático do mundo. Em resumo, Curaçao chega a 2026 sem qualquer pressão de resultados, mas com a responsabilidade simbólica de representar uma comunidade inteira que, pela primeira vez, vai ver o seu país no Mundial. Com Leandro Bacuna a liderar dentro de campo e Dick Advocaat a guiar a equipa com toda a sua experiência, a Onda Azul promete dar tudo nos 3 jogos da fase de grupos. Independentemente do resultado, esta participação já vai entrar para a história como um dos maiores feitos do desporto caribenho. E quem sabe, talvez ainda haja espaço para uma surpresa que ninguém vai esquecer. Achas que Curaçao consegue surpreender alguém no grupo ou esta vai ser apenas, e já não é pouco, uma participação histórica para recordar para sempre? Para um país tão pequeno, simplesmente estar lá já é uma vitória enorme. Deixa nos comentários o que achas que Curaçao pode alcançar neste Mundial. E subscreva Febre Mundial, temos um vídeo para cada uma das 48 seleções. Até já!